Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula? Então nós estamos no livro de cosméticos e perfumaria. Hoje nós estamos na página 22, capítulo 3. Nós vamos ver hoje um pouquinho sobre as formulações dos produtos cosméticos. Então a gente tem uma grande variedade de ingredientes nas fórmulas. Isso possibilita aí o desenvolvimento de novas fórmulas. Para quê? Para trazer mais vantagens ao consumidor que está cada vez mais exigente dentro da área cosmética. Mas a escolha da forma que vai ser utilizada na produção do cosmético, ele tem que ser desde o início da formação do produto e depende de vários fatores para mim escolher a fórmula certa. O que eu preciso verificar? A eficácia, a segurança, a funcionalidade desse produto ou dessa substância, né, que vai ser utilizada, a estabilidade e a percepção sensorial. O que é percepção sensorial? A sensação que a gente tem na pele. Também tenho que avaliar, é claro, o custo-benefício dessa fórmula para a gente poder estar desenvolvendo aí esse produto. Então, nós temos várias formas cosméticas. Eu tenho a forma líquida, onde a gente tem as soluções, suspensões, os aerosóis também. A fórmula semissólida, que são as emulsões, gels, pomadas, pastas e até os bastões. E também a forma sólida, que são os pós. Mas dentro disso a gente tem também a análise do controle de qualidade desses produtos. O que é o controle de qualidade? São atividades que são feitas para verificar a segurança dos ensaios que são executados na produção desse produto, para que não seja nenhum produto aí com algum problema durante a sua venda. Então ele tem que ter uma qualidade já estabelecida do produto. Então a gente tem várias análises que são feitas do controle de qualidade. O que nós avaliamos? As características físicas desse produto, as características químicas, as características microbiológicas, tudo da matéria-prima desse produto. Avalia também as embalagens e todo o processo que se dá desde o início da produção até o produto final. Para isso, é necessário então que a gente consiga o controle de qualidade da melhor maneira possível. Então, para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia do produto ao consumidor final. Nós temos também os estudos de estabilidade. O que são os estudos de estabilidade? Os estudos de estabilidade, eles vão fornecer aí indicações de como o produto vai se comportar e o material de acondicionamento, ou seja, a embalagem desse produto, aonde ele é colocado. Com isso, a gente vai ter informações para aperfeiçoar as fórmulas. Então, a gente avalia as condições de armazenagem do produto. Quais são as mais comuns que a gente avalia? A temperatura, a exposição à luz, ciclos de congelamento e descongelamento que são executadas durante a produção desse produto. Então, a gente avalia também as características que nós chamamos de organolépticas. O que é isso? Vamos verificar o aspecto, a cor, o odor, o sabor, se for o caso, as características físico-químicas. Então, a gente avalia o pH, a viscosidade desse produto, se ele se espalha bem ou não. Ação microbiológica, se tem alguma atividade microbiológica durante a produção ou durante a fase final desse produto. Então, nós temos 4 tipos de estudos envolvidos nisso: a pré-estabilidade, as preliminares, os acelerados e a prateleira. O que é pré-estabilidade? É onde a gente vai ver no desenvolvimento do produto o momento que ele se emprega, as condições extremas da agitação através da centrifugação de amostras. Então, quando tá fazendo esse produto, ele tem um momento de agitação. A gente coloca uma amostra para ser agitada.
numa centrífuga. A centrífuga parece uma máquina de lavar que fica girando a amostra. Então, isso vai promover a força da gravidade, aumenta aí a mobilidade das partículas. E aí eu consigo ver possíveis sinais de instabilidade física desse sistema. Isso eu consigo ver através do quê? Da cremeação ou sedimentação, a floculação e a coalescência. Então, na pré-estabilidade, a gente verifica esses 3 fatores. O que é cremeação ou sedimentação? É onde glóbulos, que a gente chama também de micelas, eles se separam durante a fase da emulsão. Isso depende da gravidade e da diferença da densidade desses produtos, dessas 2 fases, da fase interna e da fase externa. E aí eu posso ter 2 fenômenos que vai acontecer, que é a cremeação e a sedimentação. A cremeação é quando eu tenho uma solidificação do produto na parte superior da minha embalagem. A sedimentação é quando essa solidificação do meu produto, ele fica no fundo da embalagem. E a floculação? O que é floculação? É a agregação de partículas, elas se agregam e formam flocos. Esses floquinhos ficam dispersos aí no meio do produto. Esse caso é um caso que a gente consegue reverter. Já coalescência eu não consigo reverter. Mas o que é coalescência? São gotículas que elas vão se fundir e ela forma uma grande gotícula, como se fizesse uma bola bem grande aglomerada. Então, a gente tem aqui no nosso livro a representação de todas essas fases. Estabilidade preliminar. O que é isso? A gente pode chamar também de teste de triagem ou de curto prazo. Ele serve para auxiliar, orientar qual formulação que a gente vai estar escolhendo para o produto. Então, ocorre a realização de testes, tanto na fase inicial do desenvolvimento do produto, quanto durante a produção. E aí a gente faz o que nesses testes? Eu vou colocar esse produto em condições extremas de temperatura. Para quê? Para acelerar as reações. E aí ver se tem surgimento de algum sinal que deve ser observado ou analisado. Então, a gente tem, fazendo esse tipo de teste, eu vou estar ajudando na triagem da fórmula desse produto. Ou seja, eu vou verificar qual é a melhor fórmula a ser utilizada para a produção desse produto. Nós temos também a estabilidade acelerada. O que é estabilidade acelerada? Eu posso chamar também de estabilidade normal ou exploratória. E ela serve para quê? Vai fornecer para nós os dados para prever aí a estabilidade desse produto. Vamos verificar o tempo de vida útil que ele possa ter, se ele é compatível com o material que está acondicionado ali ou não. E a gente pode usar isso para verificar qual vai ser o prazo de validade desse produto. E se tiver que fazer alguma mudança na fórmula, na sua composição, é nesse momento que nós vamos estar verificando. Esse tipo de teste, ele tem uma duração mais extensa. Leva-se 90 dias ou a gente pode ficar testando durante 6 meses ou até 1 ano. Temos também a estabilidade de prateleira. O que é estabilidade de prateleira? A gente pode chamar também de estabilidade de longa duração ou prateleira ou shelf life. E serve para quê? A gente vai verificar os limites da condição desse produto para comprovar aí o prazo de validade no teste que foi colocado. Então, nós avaliamos o comportamento desse produto, as condições de armazenamento também do produto. Nós vamos fazer análise do produto, do número de lote, do prazo de validade que foi colocado e estabelecido naquele momento. E aí nós temos os estudos de incompatibilidade
entre os ingredientes. Nós vamos verificar os ingredientes para ver se tem incompatibilidade entre eles. Então, verifica-se as alterações que podem ser extrínsecas ou intrínsecas. O que são as extrínsecas? É quando determinados fatores externos vão estar afetando esse produto. E a intrínseca é quando fatores inerentes à minha formulação acabam afetando este produto. Então, quais são os principais sinais que são visíveis que a gente vai estar vendo na formulação? Emulsão, na suspensão, na pomada, na solução e no pó. O que a gente vai ver nesses produtos? Então, na emulsão, eu consigo ver formação de cristais, ressecamento desse produto, alguma contaminação com micro-organismos. A gente fala de contaminação microbiana. Na suspensão, eu vou estar verificando o quê? A formação de cristais e a mudança de coloração. Na pomada, alteração na sua consistência, separação dos líquidos e aparecimento de grânulos. Nas soluções, a gente vai conseguir ver precipitação, um crescimento bacteriano, pode formar gás também e alguma mudança de coloração. E nos pós, eu posso ter mudança de coloração, endurecimento desse produto e também um mau odor. Na página 27, nós temos um exercício, vamos a ele. Caso você esteja lá atendendo na farmácia, quais são os sinais apresentados em um produto que poderia indicar uma instabilidade nas formulações? E aqui, então, você vai descrever quais são esses principais sinais que a gente tem que verificar na instabilidade das fórmulas quando nós estivermos atendendo lá na farmácia. Na página 28, capítulo 4, nós vamos conhecer quais são as formas cosméticas. Mas a escolha da forma cosmética, ela serve para quê? Para mim verificar a funcionalidade, a percepção sensorial, a estabilidade, a segurança e a eficácia desse produto. Então, a gente tem 3 tipos de formas cosméticas: líquidas, semissólidas e sólidas. As líquidas são as soluções e os aerosóis. As soluções, eu tenho uma preparação líquida que ela é homogênea e simples. Nela eu vou conter uma ou mais substâncias químicas. A forma cosmética desse tipo de produto geralmente é bem límpida e translúcida, a gente consegue aí ver, né? Pode variar a sua viscosidade e aí depende da presença ou da ausência do agente espessante na formulação para estar verificando essa viscosidade. Exemplos: shampoo, sabonete líquido, banho de espuma, loção capilar, óleos corporais. Então, são usados para a superfície da pele e do couro cabeludo. E os aerosóis? Os aerosóis é uma suspensão de partículas sólidas ou líquidas em um gás, que aí ele se converte, né, quando a gente aciona, numa névoa bem fina, que a gente chama isso de aerosol. O objetivo: eu vou facilitar a aplicação. Todo que é aerosol, ele facilita a minha aplicação. Então, aí a gente tem como exemplo o desodorante spray, o protetor solar, spray de cabelo. E as fórmulas semissólidas. Essas formas semissólidas é um processo que ele é um pouco mais extenso e ele exige uma dedicação maior de quem está formulando esse tipo de produto. Eles são consistentes e eles têm uma aparência física do produto que é destinada à aplicação na minha pele e eu também posso aplicar na mucosa. Aí a gente tem as emulsões, que são cremes, loções cremosas, gel, pomada, bastão e suspensão. E a emulsão? O que é a emulsão? A emulsão, eles são heterogêneos,
Ou seja, eu tenho duas fases que elas não se misturam. E eu posso ter também um terceiro componente, que é o emulsificante. Então, eu tenho aí óleo e água, que eles não vão estar se misturando, ou água em óleo. Os cremes, eles são utilizados nas formulações cosméticas, e aí é um atrativo interessante para essa área cosmética. Loções. A gente usa para possuir uma menor quantidade de cera e óleos durante a sua composição. Então, as loções, elas têm menos gordura do que os cremes. Exemplo disso, a gente tem o creme hidratante facial, loção cremosa para as mãos, gel, creme e daí por diante. E os géis? Falando em gel, e os géis? São semissólidos, ele tem aquele aspecto gelatinoso. Então, ele tem uma boa espalhabilidade, ou seja, eu consigo espalhar ele muito bem. Não são gordurosos, tem uma aparência atrativa, dão aquela sensação de frescor, tem uma textura leve e são facilmente removíveis. Exemplo disso, a gente tem o gel para cabelo, o gel pós-sol, gel dental para barbear ou pós-barba. Pomadas. Elas são preparações gordurosas, semissólidas, que elas podem ser anidras. O que é isso, anidras? Elas têm água na composição. Então, elas são utilizadas para elaboração de pomadas labiais, pomadas modeladoras para o cabelo e produtos de relaxamento capilar também. Nós temos os bastões, sticks, que eles podem ser transparentes ou opacos. E aí eu tenho desodorante antitranspirante em bastão, nós temos os batons, sabonetes em barras e outros também. Suspensão, eles são heterogêneos e eles têm um grande teor de partículas sólidas que estão suspensas nesse meio. Então, ele serve para aplicação externa na pele ou também em mucosas. E aí, alguns deles a gente tem que agitar até antes de estar utilizando. Exemplo de suspensão: esfoliantes, bases líquidas, corretivos, pasta de dente e fórmulas cosméticas sólidas. São os pós. Os pós, eles têm matéria-prima sólida, com tamanho bem pequenininho de suas partículas, bem fininho, e aí eu tenho uma mistura fina. Quem são eles? Talco, amido de arroz, amido de milho, silicatos ou dióxido de titânio. Os pós, eles podem ser contaminados muito fácil quando ele entra em contato com a água. Então, por isso, a sua embalagem tem que ser muito boa, bem protetora para esse produto. E eles são utilizados aonde? Maquiagens, sombra, pó, o blush, sais de banho, talco para os pés, talco para bebês e também utilizado para higiene feminina. Na página 31 nós temos um exercício, vamos a ele. Quais são as principais formas cosméticas? Explique cada uma delas. Então, pessoal, estudem, façam os exercícios e a gente vê na nossa próxima aula, combinado? Tchau!